Shalom Lechem, Baruchim Rabim, Lekulan, Haverim, Verhaverot. A paz para todos vocês, sejam todos bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um vídeo aqui no nosso canal. Amigos, neste vídeo eu gostaria de tratar de uma questão que já me foi perguntada e já me pediram que gravasse vídeos sobre ela algumas vezes, que é sobre Isaías 7,14. Será que o termo virgem ali, em Isaías 7,14, refere-se a uma mulher que ainda não teve relações sexuais? Esta é a questão. E é isso que nós vamos discutir. Porque basicamente o que acontece? Os cristãos, e principalmente conservadores, eles têm Isaías 7,14 como uma profecia messiânica. Então, ali, quando diz, e a jovem dará à luz a um filho, entende-se ali que esse filho seria uma referência ao futuro Messias, né? O Messias que viria. Então, se aplica o texto a Jesus e o nascimento virginal de Jesus. Aqueles que não creem dessa forma contra-argumentam dizendo que o termo ali, virgem, não se refere necessariamente a uma mulher virgem, ok? Mas se refere a uma mulher que ainda não teve filhos. E aí nós vamos discutir isso daí então, tá certo? E vamos ver qual é a interpretação correta do texto. E eu gostaria de convidar vocês, antes de ir para o nosso PowerPoint que eu preparei para este nosso estudo, convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, compartilhe os vídeos com o maior número de pessoas possível e vocês não deixem de curtir os nossos vídeos, tá certo? Curtam nossos vídeos e compartilhem, tá certo? Então, amigos, deixe-me aqui abrir o PowerPoint que eu preparei para o nosso estudo. Então, aí está o nosso PowerPoint sobre Isaías 7,14. E o versículo está aí, então, vamos lê-lo. Eu coloquei aí na versão João Ferreira de Almeida atualizada e diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele chamará Emanuel. Então, aí nós temos o termo virgem. E esse termo ele aparece aí no hebraico como alma. Alma é o termo aí usado. Bom, eu separei uma citação aqui para nós introduzirmos essa discussão. E diz assim: Não é possível ser dogmático quanto à razão por que Isaías usa o ambíguo alma aqui, em vez do não ambíguo betulá. Tampouco é claro que o significado deva ser atribuído para alma. Comumente, o significado dado é uma jovem na idade casadoura, com a clara implicação de que a concepção é de caráter natural. Entretanto, os estudiosos conservadores têm com frequência ressaltado que a palavra em referência a uma mulher casada nunca é usada no Antigo Testamento, ou seja, na Bíblia hebraica. Então, vamos lá, vamos entender aí o que está sendo colocado. Existe um debate acadêmico aonde se observa o seguinte: o termo alma, que é o termo que nós acabamos de ver que aparece lá para virgem, seria um termo ambíguo. Ele não deixaria claro se ali é uma mulher que ainda não teve filhos ou se seria uma mulher virgem de fato ali que não teve relações sexuais anteriormente. E aí se coloca o seguinte: olha, se Isaías quisesse de fato dizer que ali é uma virgem que nunca teve relações sexuais, usaria-se o termo betulá. E aí então fica essa questão: por que que Isaías não usou o betulá, que supostamente seria um termo mais exato? E nós vamos discutir sobre isso. Antes de eu entrar na questão aí dos usos que o profeta Isaías faz do termo betulá, nós vamos ver o que diz o professor Jacques Ducan nesta obra aqui, No Caminho para Emaús, 5 profecias messiânicas explicadas, tá certo? O professor Jacques Ducan, que é um grande erudito
tá? De origem judaica, um erudito judeu que aceitou Jesus como Messias e seu Salvador. O professor Jacques Lucan é um grande hebraísta. E neste livro aí ele diz o seguinte a respeito do termo do uso de Betulá. E ele vai dizer o seguinte: primeiro devemos notar que não é correto dizer que o termo Betulá significa sem ambiguidade virgem. O termo se refere também a uma mulher que não é virgem. Esse sentido é atestado na literatura ugarítica, em que o termo Betulá designa a deusa Atena, que mantinha relações sexuais repetidamente. Na Bíblia hebraica, em apenas 3 das 51 ocorrências, Betulá significa sem ambiguidade virgem. Em uma vez, claramente não significa virgem. Em Oséias, em Joel 1:8, em que a Betulá chora pelo marido de sua juventude. A respeito de outras passagens, é difícil determinar se o autor bíblico de fato se refere à virgindade. O fato de que o termo Betulá às vezes é acompanhado pela expressão a quem nenhum homem havia possuído, até pode sugerir que o uso de Betulá não fosse suficientemente explícito, pois necessitava de tal especificação. Então, basicamente, o que o professor Jacques Ducan coloca é o seguinte: o termo Betulá aparece 51 vezes no texto da Bíblia hebraica. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia hebraica em minhas mãos, que eu usei para preparar esse vídeo, tá? Para estudar, para preparar esse vídeo. Então, vamos nessa Bíblia, na Bíblia hebraica, o termo aparece 51 vezes. Destas 51 vezes, apenas 3 vezes, que são esses textos aqui, tá? Levítico 21:13, Deuteronômio 22:19 e Ezequiel 44:22. Apenas nessas 3 vezes o termo significa sem ambiguidade uma virgem que ainda não teve relações sexuais. Nas outras ocorrências, esse termo não é tão exato assim, ok? E ele cita ainda aqui o fato de haver complemento, como a expressão a quem nenhum homem havia possuído. Então, por que isso é importante ser notado? Porque, veja, se Betulá é um termo tão exato como as pessoas indicam para a virgindade, logo não se precisaria explicar que nenhum homem havia possuído Betulá, ou seja, a virgem, ok? Logo, se é preciso explicar que Betulá, a virgem, não havia sido possuída por nenhum homem, isso indica que o termo não é tão exato, ok? Um outro argumento que ele usa aí, que é importantíssimo, é o uso que se faz na literatura ugarítica de Betulá. Nós devemos sempre lembrar, queridos, uma coisa que eu mencionei algumas vezes aqui no canal, que quando nós estudamos hebraico, nós devemos estudar as línguas cognatas, como o ugarítico, acadiano, heblaíta e outras línguas que são cognatas do hebraico. E literatura que está aí da época em que o texto hebraico foi escrito, para nós vermos como os termos eram usados. Moisés ele toma muitos termos do ugarítico, do acadiano, destas línguas. E Betulá ela é usada tanto no hebraico quanto no ugarítico. E no ugarítico ela se refere a uma deusa que tinha relações sexuais, indicando que não é necessariamente exata a informação de que Betulá se refere a uma virgem que não teve nenhuma relação sexual com ninguém. Bom, mas vamos ver como que Isaías usa Betulá em seu livro. Bom, primeira ocorrência de Betulá que nós temos em Isaías acontece em Isaías 23, verso 12, onde diz: E disse, nunca mais exultará, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Chipre, mas
ali não terás descanso. Então aqui nós temos o termo Betulá, virgem, se referindo a uma nação, se referindo a Sidom. Outra ocorrência acontece em Isaías 37, 22, onde diz assim: Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. Então, se referindo a Judá aí, então, mais uma vez, a nação. Virgem aí, Betulá. Ok? E nós ainda temos em Isaías 47, verso 1, onde é nos dito o seguinte: Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus. Porque nunca mais te chamarás a mimosa e e delicada. Então, aqui aparece o termo virgem se referindo à Babilônia aí, tá certo? Betulá. Em Isaías 62, verso 5, diz assim: Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegra, ó, o teu Deus. Então, se referindo a Judá mais uma vez. E aí, usa o termo de novo, Betulá, donzela, virgem. Então, o que acontece, amigos? No livro de Isaías, o termo Betulá, ele é usado para nações. Possivelmente, Isaías não usou Betulá em Isaías 7,14 para não confundir a cabeça dos seus leitores. Porque veja, se Isaías usa o termo Betulá sempre para nações em seu livro, se ele tivesse usado o termo Betulá aqui no capítulo 7, ok? Se ele tivesse usado o termo aqui no capítulo 7, as pessoas ao lerem Isaías pensariam que essa virgem seria uma referência a Judá, ok? Por isso ele usa o termo Alma, que também significa virgem. Então o termo Betulá não é usado aqui por conta disso, possivelmente, ok? E aí nós teríamos que olhar o seguinte, por exemplo, quando nós pegamos aqui, ó, vou pegar aqui o léxico de hebraico do William Holiday, ok? Aonde o William Holiday falando disso daí, do termo alma, tá? Que é esse termo aí que nós já vimos. William Holiday diz o seguinte: alma, moça em idade de casar-se, mulher jovem até o nascimento do primeiro filho. Então, o William Holiday ele coloca em seu léxico as duas opções: uma jovem que ainda não está casada, ou seja, em idade de se casar, ou uma mulher que ainda não teve filhos. Então, nós temos essas duas opções e nós precisamos entender qual delas é de fato a que Isaías está expressando. E para isso eu gostaria de convidar vocês, eu vou abrir aqui o dicionário de hebraico do Luiz Alonso Schockel, e eu gostaria de ver com vocês alguns versos aqui, alguns usos de Betulá, desculpe, de Alma. E os versos que nós vamos ver então, porque aqui diz sobre Alma, né, menina, jovem, moça, donzela. Então nós vamos ver alguns versos onde Alma aparece. Um deles é Gênesis capítulo 24, verso 43. Então tome a sua Bíblia, Gênesis 24, verso 43. Nós vamos ler o verso 16 primeiro aqui, que está se referindo a Rebeca. Diz assim: A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântico e subiu. Se nós olharmos no verso 43, o verso 43 diz assim: Eis-me agora junto à fonte de água, a moça que sair para tirar a água, quem eu disser, dá-me um pouco de água, o teu cântaro. Então aqui esse texto está se referindo a Rebeca, ao momento em que o servo de Abraão vai lá buscar ela como esposa para Isaac. Ela era uma moça virgem, e o termo que é usado aqui é alma.
Se nós dermos uma olhada em Êxodo 2:8, que é outra ocasião onde aparece o termo alma, nós vamos ter o seguinte: respondeu-lhe a filha de Faraó: vai, sai, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então perceba que aqui está sendo usado novamente para uma virgem. Então o termo aqui está sendo usado para uma virgem. Vamos para outro verso, que aí no caso vai ser Salmo 68, verso 25 em nossa tradução para o português. Inclusive, ele cita aqui também, né, para Alma, ele cita aqui Isaías 7, verso 14, que é o verso que nós estamos estudando. E aqui no capítulo 7, verso 25, em nossas Bíblias, diz assim: os cantores iam adiante, atrás, os tocadores de instrumentos de cordas em meio às donzelas com adufes. Então aqui se menciona donzelas novamente, moças virgens. Nós podemos olhar também Provérbios 30, 19, é outra ocasião onde esse verso aparece. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no campo semântico desse termo aqui para nós compreendermos ele. Ok? Capítulo 30, verso 19 de Provérbios, que diz assim: o caminho da águia do céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Aqui se referindo a uma donzela, então uma moça virgem, ok? E aí, se nós formos agora para as últimas duas ocorrências, que são em Cânticos. Uma é Cânticos 1, verso 3, onde diz assim: suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam, ou seja, as virgens te amam. E se nós dermos uma olhada em Provérbios, em Cânticos dos Cânticos 6, 8, ainda diz assim: 60, né, são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens, sem número. Então, aqui, novamente em 6:8, sendo usado para virgens. Então, como indica aqui Luiz Alonso Schockel, né? Todas as ocorrências que nós pegamos de Alma na Bíblia hebraica, elas se referem a uma mulher que ainda não teve marido, ok? A uma virgem. Então, o termo Alma, ele é mais específico para uma virgem do que necessariamente é Betumá. Interessante nós darmos uma olhada como que a Septuaginta, como que os tradutores da Septuaginta traduziram o verso aí de Isaías 7,14 para o grego. Lembrando, aqueles que ainda não sabem, a Septuaginta é uma tradução do texto hebraico que foi feito por volta de 275 a.C. para o grego por eruditos judeus. Então, vamos ver como eles traduziram o texto para o grego. Então nós temos idu re parthenos en gastri lefatai. Então nós temos aqui o termo parthenos, ok? E este termo é interessante porque ele é um termo técnico no grego específico para uma mulher virgem. Inclusive aqui a expressão, né, nós poderíamos traduzir como veja que a virgem é um termo bem específico para a virgem. Por exemplo, se nós pegarmos esse léxico grego aqui, eu coloquei só a referência bibliográfica aqui embaixo, porque esse eu não consegui achar a capa para pôr aqui. Mas ele diz assim: virgem, referindo-se a uma mulher ou ocasionalmente a um homem em idade de casar-se, com foco em sua virgindade. Parthenos quase sempre se refere a uma jovem em idade de casar-se que nunca teve relações sexuais. Mateus 25, verso 1, Atos 21, verso 9.
A única exceção é Apocalipse 14, verso 4, que se refere a virgens masculinas. A mãe de Jesus, Maria, é referida como partenoide, em cumprimento de Isaías 7,14, né? Ele cita a Septuaginta. Metaforicamente falando, Paulo se refere à igreja como uma santa virgem pura, a quem ele se sente obrigado a proteger, empregando a imagem de um pai, preservando a pureza sexual de sua filha para o marido. Na Septuaginta, ou Septuaginta, Parthenos é a tradução usual de Betumá. Por exemplo, Juízes 19:24. Ocasionalmente também traduz Nara. Por exemplo, Gênesis 34, verso 3. E a famosa Alma, Isaías 7,14 e e Gênesis 24:43, que é o verso que nós vimos anteriormente. Então veja, o termo grego que os tradutores da Septuaginta usaram para traduzir Alma, ele é um termo específico para uma virgem que ainda não teve relações sexuais, que está sendo guardada pelo pai. Ele é usado pelos tradutores da Septuaginta tanto para traduzir Betulá quanto para traduzir Alma. Ok? Isso nos demonstra muita coisa. E se nós pegarmos, por exemplo, o léxico grego de domínios semânticos, aqui, tá? O léxico grego, ao comentar sobre esta palavra na página 100, diz assim: uma pessoa do sexo feminino que passou a fase da puberdade, mas que ainda não casou e continua virgem. Embora em alguns contextos a virgindade não seja um componente de significado que se recebe destaque, às vezes não é o destaque do texto, né? Virgem moça, uma virgem conceberá, né? Que é ali em Mateus 1:23. E ele vai citando aqui outros textos onde aparece o texto, né? Por exemplo, aqui Atos 21, verso 9, que nós vimos aí, onde ele diz assim, em Atos 21, verso 9, ele tinha 4 filhas virgens, se referindo às 4 filhas de Filipe, né? A ênfase parece recair sobre o fato de que as filhas dele ainda não eram casadas. Do mesmo modo, em Mateus 25, do 1 a 11, as 10 são moças solteiras que queriam participar da festa de casamento. E o que se quer enfatizar é não tanto o fato de serem virgens, mas que ainda não eram casadas. Aí ele fala das ênfases, né? Em determinados momentos a ênfase é na pessoa ser virgem, em outro determinado momento é a pessoa ainda não ter sido casada. Mas fato é, como se menciona, um termo que se refere exclusivamente a uma mulher que ainda não teve relações sexuais. Então, é bastante curioso que os judeus que traduziram a Septuaginta do hebraico para o grego, eles usaram esse termo, ok? Então, nós já vimos no texto hebraico que Alma significa sim uma virgem, ok? Nós já vimos que Betulá não é tão exato assim, ok? E que possivelmente Isaías ali não usou Betulá, porque ele usa Betulá em seu livro para nações. E nós vimos que o texto grego ainda nos dá outro argumento de que ali de fato está se referindo a uma virgem. Para nós concluirmos, eu gostaria de citar este texto ugarítico aí, que é citado pelo Jacques Ducan na obra dele. Esse texto ugarítico se refere ao nascimento de um deus, ok? No ugarítico. É um texto ugarítico que foi escrito mais ou menos 600 anos antes de Isaías. E Isaías cita praticamente vocábulo por vocábulo do texto ugarítico. E o texto ugarítico diz assim: e uma virgem dará à luz, uma donzela terá um filho. É interessante porque o texto coloca Betulá, aqui acabei transliterando errado. Deixe-me aqui rapidamente nós arrumarmos aqui.
Ok, vamos lá. Então aqui nós temos uma virgem dará à luz, Betulá, né? Uma donzela terá um filho, Alma. Perceba que os termos aqui eles estão em paralelo dentro da poesia ugarítica. Isaías ele está citando um texto ugarítico muito antigo. Por quê? Esse texto possivelmente ele era muito conhecido pelo povo da época, tá? Às vezes nós pensamos que o povo ali era alienado, eles não conheciam a literatura antiga, não é verdade, eles conheciam. Os profetas conheciam a literatura antiga e ele está citando um termo, um texto aí ugarítico. E por que isso é interessante? Porque o texto ugarítico ele tem um cunho, ele tem um pano de fundo totalmente sobrenatural, porque é o nascimento de uma divindade. E Isaías, ao citar isso, possivelmente ele está indicando para o seu público ali que o nascimento de Emanuel ali, essa virgem que estaria grávida, ela estaria grávida por uma questão sobrenatural. O pano de fundo ugarítico do texto hebraico, ele nos dá esta indicação de que ali está se referindo de fato a um nascimento sobrenatural. E interessante é que no texto ugarítico, Betulá aparece em paralelo com Alma. Amigos, então, vamos concluir nosso estudo, ok? Bom, o que nós percebemos em nosso estudo, o que nós conseguimos perceber, amigos? Nós conseguimos perceber em nosso estudo que Betulá ele não é um termo tão exato como as pessoas observam. E Alma, de fato, se refere a uma virgem. De fato que ali, né, de modo que ali o texto é uma profecia messiânica, sim. Espero ter ajudado e ter esclarecido a dúvida dos amigos. Retraote. Até a próxima.